O maior problema de um homem e os seus efeitos. O maior problema de um homem e seus efeitos. Olá, hoje é quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. Estamos aqui uma vez mais para fazermos, como tradicionalmente fazemos, os estudos dos textos do Evangelho. Hoje vamos ler João capítulo 5. Nós estamos lendo um capítulo dos Evangelhos por dia. Já fizemos os sinóticos e agora estamos fazendo o Evangelho de João. Lemos um capítulo por dia e todos os dias deixamos aqui na página do YouTube da Lagoinha Castelo um breve estudo para que você tenha mais informação sobre o texto das Escrituras. Leia a Bíblia 365, ela vai te ajudar a compreender a Escritura de uma forma diferente. Ela divide a leitura do texto bíblico por dias. Você todos os dias tem uma leitura do Velho Testamento, uma do Novo Testamento, uma de Salmos e uma de Provérbios. Faça isso. Pega esse áudio aqui e compartilhe com as pessoas que você gosta, com as suas listas de distribuição. Abençoe a vida de outras pessoas. Hoje nós vamos ler João 5, do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que te mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Esse texto é um dos textos que a gente volta e meia ouve mensagens sobre perseverança, sobre não desistir nunca, porque o homem estava há 38 anos ao redor do tanque de Betesda, esperando para que as águas se agitassem, para que ele fosse curado. Nós não vamos entrar exatamente no mérito aqui de como o anjo descia e de como essa cura acontecia. Não é esse o foco aqui. Talvez em um outro momento nós venhamos abordar isso. O mais importante aqui é que Jesus o cura no sábado. Isso por si só já gera um problema, porque fere tradições religiosas. E o homem pega a sua maca e sai com a sua maca. E quando eles lhe perguntam quem o curou, ele diz quem o curou, mas ele não tinha ideia de que quem o curou era Jesus. E mais tarde Jesus encontra com ele e revela a ele o motivo da sua doença. E mais do que isso, revela a ele o problema central dele. Então, o capítulo de Marcos capítulo 2, nós trazemos um texto semelhante a esse, quando os amigos de um jovem paralítico descem através do telhado para que ele seja curado. E lá Jesus diz: seus pecados estão perdoados. Aqui Jesus diz que esse homem não voltasse a pecar para que algo de pior não lhe acontecesse. Portanto, está claro na fala de Jesus que esse homem é um homem que tem um problema de pecado. E mais do que isso, está claro na fala de Jesus que esse pecado provocou a doença que ele tinha. O Carson vai dizer que muito provavelmente, por causa desse pecado, é que ele estava doente. E isso muito provavelmente explica o motivo pelo qual Jesus vai a um local que está cheio de pessoas e cura apenas uma delas.
E eu vou me permitir ler uma vez mais, como eu faço com recorrência aqui para vocês, um trecho relativamente grande, mas eu creio que ele é muito instrutivo. Diz assim: esses argumentos não resistem a uma análise minuciosa. A questão não é se esse homem era um pecador preeminente, mas se algumas tragédias nas Escrituras, e essa em particular, são vistas como resultado de um pecado específico. A resposta é sem dúvida afirmativa. Nós temos referências disso em Atos 5, de 1 a 11, em 1 Coríntios 11, 30 e 1 João 5, 16. Isso não significa que todos que cometem esses pecados inevitavelmente ficarão doentes ou morrerão. Significa que algumas instâncias de sofrimento são o resultado direto de pecados específicos. Sintaticamente, as duas orações, não volte a pecar e para que algo pior lhe aconteça, que estão no versículo 14, sintaticamente, essas duas sentenças, não volte a pecar para que algo pior lhe aconteça, não podem ser interpretadas independentemente. Elas estão ligadas. O significado é: não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. A implicação inevitável é que a coisa má que já aconteceu foi ocasionada pelo pecado que a pessoa não deve repetir. Lucas 13, de 1 a 5, tem sua própria mensagem para aqueles que são simples espectadores das tragédias dos outros. Eles não devem interpretar tais tragédias como significado que aqueles que têm sofrido são moralmente inferiores. Nós todos somos culpados. A menos que nos arrependamos, também pereceremos. Nesse meio tempo, é por causa das misericórdias do Senhor que todos nós não somos consumidos. Mas Lucas 13, de 1 a 5, nada diz a pessoa que está sofrendo e, portanto, isso não é relevante aqui. É um lugar comum em muitos ramos do judaísmo e da teologia cristã que sofrimento e tragédias são o efluente da queda, o colorário de uma vida vivida em um universo caído e rebelde. Nesse sentido, toda doença é resultado do pecado, mas não necessariamente resultado de algum pecado individual específico. Então, portanto, a ideia é de que toda doença, de alguma forma, de maneira geral, é causada por um pecado, por causa de um mundo caído, é sim verdadeira. Mas não é isso que está sendo tratado aqui em João. Aqui, ao que parece, há um pecado específico desse homem e por isso ele está paralítico no tanque. Em Mateus, o ministério de cura de Jesus funciona em parte como sinal de que os efeitos morais da queda estão sendo revertidos. Em Mateus 8, 16 e 17 nós vemos isso. Por aquele que veio salvar seu povo de seus pecados. Em Mateus 1, 21, é exatamente isso que está dito, que Jesus veio salvar o povo dos pecados. Mas embora sofrimento e doença tenham essa conexão teológica e profunda com o pecado em geral, e embora em João, em outro lugar, insista que uma doença específica não é necessariamente resultado de um pecado específico, nada há nisso tudo que impeça a possibilidade de que algumas doenças sejam consequências diretas de pecados específicos. E essa é a leitura mais natural do versículo 14. Esse homem sofria por causa de um pecado específico. Se for assim, é bem possível que João esteja também nos dizendo que o motivo de Jesus escolher esse inválido entre todos os outros que estavam esperando pela agitação da água foi precisamente porque sua doença, e só a sua, estava ligada a um pecado específico. O que João faz aqui é dizer, muito provavelmente, que esse homem tem um pecado específico que lhe leva à doença. Jesus o cura e, ao mesmo tempo, diz a ele: não peque mais para que algo pior não te aconteça. Quais são as lições importantes que nós podemos tirar daqui? A primeira delas é: nós não sabemos as causas de uma determinada doença de uma pessoa. Portanto, ficar na tentativa de inferir que alguém está passando por algum problema ou por alguma doença por pecado é uma tentativa totalmente inócua e não deveria fazer parte da nossa experiência cristã. Por quê? Porque nós não sabemos, Jesus sabe. Segunda coisa que aprendemos nesse texto é que, sim, alguns pecados podem provocar doenças, e isso está claro aqui no texto. Terceira coisa que aprendemos nesse texto é que o pecado, de maneira geral, por representar a queda do homem, vai provocar doença e vai provocar sofrimento nesse mundo. E a quarta coisa que nós aprendemos nesse texto é que, assim como em João 3, ele foi para atender a necessidade de Nicodemos, em João 4, ele vai para atender a necessidade da mulher samaritana, em João 4, 43 e 53, ele vai atender
a necessidade do oficial gentio, aqui ele vai atender a necessidade do homem no tanque de Betesda. E a necessidade dele é de perdão dos pecados, assim como é a nossa necessidade, é de perdão dos pecados. Que Deus possa nos ajudar a entender que nós precisamos de perdão dos nossos pecados. Antes de ficarmos preocupados com os efeitos do nosso pecado, nós precisamos entender que todos esses textos de João que tratamos até aqui nos mostram que o problema maior do homem é o pecado. E que sim, o pecado tem efeitos. Ele sempre terá efeitos. Mas o efeito pior de todos não é a doença. Apesar dessa doença ter feito esse homem sofrer 38 anos. O efeito pior não são 38 anos. É a separação eterna de Deus. Por isso Jesus diz, não peca de novo, para que algo pior não te aconteça. O pior é estar afastado de Jesus eternamente. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós.